para a gente fazer um a um. Eu vou apresentar o Rafael, eu vou dar tempo para o Rafael falar, depois a gente vai colher as questões em chat, mas eu gostaria de pedir muito para cada um que fizer questões, diga da onde é. Quer dizer, eu sei, aqui tem, eu vejo Biologia USP porque eu bato o olho e sei que é da minha casa. Então, Instituto de Biociências USP presente. Mas cada um colocar da onde é, porque eu acho que vai ser legal para se ter uma memória dessas atividades. Eu quero agradecer muito a Liane, principalmente também a Cláudia, que foi quem bolou e trabalhou muito para isso, e Rafael. Eu acho que Rafael, eu não posso apresentar o Rafael, já vi o Rafael várias vezes, já vi o Rafael falando, admiro o trabalho do Rafael, mas acho que assim, a coisa que eu mais admiro no Rafael é a sua capacidade de ser cientista. É jovem, né? Vocês estão vendo a carinha dele? Muito jovem. E por que essa capacidade, por que ele tem, por que ele é especial? Porque ele entrou na universidade para fazer geografia. Ele entrou na Federal Fluminense olhando a geografia, olhando algo que para cada um de nós pode parecer assim, geografia, quer que você sabe. Mas, na realidade, no Brasil, nós temos grandes cientistas na área de geografia, são grandes cientistas que foram importantes para os nossos estudos de evolução, de ecologia, de manutenção. E o Rafael seguiu esse exemplo, porque da geografia ele vai para o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, que eu conheço tão bem e que realmente é uma potência em relação a estudos ambientais e estudos amazônicos. Lá ele faz sua tese de mestrado, com pessoas que são pessoas de gabarito internacional, é banhado por essa curiosidade que o cientista tem, por esse olhinho brilhante que o Rafael tem. Em seguida, como a Cláudia falou, ele opta para ir para Israel, para ir para o Weizmann continuar seus estudos. Todos nós estamos muito curiosos, Rafael, porque você sai da floresta em pé para a floresta construída, fazendo perguntas com relativa semelhança. E agora eu vou passar a palavra para você, porque eu também sou curiosa. Bem-vindo, Rafael, e muito obrigada por abrir essa série. Obrigado, Regina, pela linda apresentação. Eu acho que realmente, né, que a gente não já se cruzou, também sei quem você é, mas a gente ainda não teve um papo mesmo, assim, para se conhecer melhor, mas com certeza não vai faltar oportunidades. Também, só complementando, porque é um momento muito, muito especial da minha vida também. Apesar de ter feito mestrado no INPA, né, em Manaus, e ter trabalhado em Manaus por quase 5 anos, morado lá quase 3 anos, o meu orientador do mestrado era o professor Paulo Artacho, da USP, então me sinto um pouco em casa também, com você da USP, pessoal de São Paulo. Morei em São Paulo 1 ano e meio, foi um momento maravilhoso. E é isso, né? Realmente, você colocou muito bem, a geografia ela tem uma pretensão muito grande, né, de bicar um pouquinho cada área do conhecimento. Então é isso. De repente eu me vi no departamento de meteorologia lá em Manaus, no mestrado. Em São Paulo, na USP, eu estava no departamento de física. Agora eu estou fazendo doutorado no departamento de química. Ou seja, é uma coisa realmente muito ampla, muito legal. E, bom, vamos lá. Se todo mundo estiver pronto, a gente Roberto, começa. agora para a sua palestra. Legal. Você tem condição de compartilhar, certo? Sim, Você pode fazer o share screen. Maravilha. Vou compartilhar aqui a tela. E, bom, vamos lá. Vamos embarcar nessa viagem comigo para vocês entenderem de onde vem tanta paixão e brilho nos olhos. Vamos ver. Acho que deu certo. Bom, pessoal, isso aí, né? Como a Regina então falou muito bem, fui da geografia para Manaus, para a Amazônia, para tentar entender um pouquinho. Acho que uma das grandes curiosidades que eu sempre tive, né? Eu acho que isso não foi falado, mas meu sotaque já deve estar acusando. Eu sou do Rio de Janeiro e cresci no Rio de Janeiro, e eu acho que crescer no Brasil em geral e no Rio de Janeiro em particular é uma coisa que traz uma conexão com a natureza que é quase
inevitável, né? Então, cresci muito numa cidade muito verde. Mais de 30% da área urbana do Rio de Janeiro é floresta, é Mata Atlântica, e eu aproveitei isso, a minha juventude, minha infância, minha juventude inteira, com colônias de férias, trilhas, passeios, e sempre tive essa curiosidade, essa paixão, né, de entender, cara, como assim, né? Tem cidade, tem floresta, tem clima. Eu, né, nasci em 1988, já peguei toda essa esteira da Rio 92 e as conversas sobre mudanças climáticas na escola, isso também era muito forte. Então, eu já fui de uma geração que já cresceu com um clima mudando, né? E com um mundo muito preocupado com isso. Então, sempre fui muito curioso para entender que clima é esse que está mudando, por que está mudando, como está mudando e que papel toda a interferência que a gente tem, né, nessa coisa da transição de uma floresta para uma cidade e tudo mais vai ter no clima. Então, essa foi o grande fio condutor da minha vida, essa curiosidade, né? Eu acho que assim, muito estimulado por toda a minha família. Né, tenho um avô de 92 anos de idade que é farmacêutico e sempre desenvolveu remédios baseados em plantas medicinais. Sempre, desde pequeno, em Teresópolis, a gente plantava juntos hortas de plantas medicinais para depois fazer pomada juntos. E eu ouvindo ele falar também da Amazônia, principalmente. Então, o mundo mágico da minha infância era a Amazônia. Meu avô falava assim de um lugar, uma floresta enorme, com muitas plantas, muita coisa ainda a ser descoberta, ainda a ser conhecida. Então, eu cresci com esse mundo mágico da Amazônia. E na primeira oportunidade que eu tive, que não teve nada de consciência, na verdade, foram outros motivos, com 21 anos de idade, fui morar em Manaus, fiz meu intercâmbio da faculdade lá, e aí foi paixão à primeira vista. A Amazônia é realmente um mundo incrível, muita coisa interessante. Então, vamos lá. Vamos entender daqui a pouquinho também o que é essa foto. Mas, bom, eu estou agora terminando meu doutorado no Instituto Weizmann, né, no laboratório do professor Dani Kir. E vamos ver o que eu fiz até então. Acho que tem alguns sons, acho que algumas pessoas podiam botar o microfone no mudo também, né? E beleza, vamos lá. Então, assim, galera, o que está acontecendo hoje em dia no mundo, né? Mais ou menos, em contexto. Nós emitimos, como humanidade, uma quantidade bastante grande de CO2, gás carbônico, para a atmosfera todo ano, tá? Esse GTC que vocês estão vendo aí é gigatoneladas de carbono. A gente pega só o carbono do CO2 e a gente vê que, né, que mais ou menos umas 11 toneladas, 11 gigatoneladas, que são bilhões de toneladas de CO2, a gente emite todo ano de carbono, a gente emite todo ano para a atmosfera. A maior parte disso, 86%, vem da queima de combustíveis fósseis, como petróleo, carvão, gás natural, e uma parte significativa também vem do desmatamento, né? Porque as árvores são grandes reservatórios de carbono. Quando a gente queima ou deixa a floresta se deteriorar, esse carbono vai para a atmosfera, volta para a atmosfera, né? Mas nem todo o carbono que a gente emite fica na atmosfera. Mais ou menos 44%, um pouquinho menos da metade, fica de fato na atmosfera, né? Mais ou menos 23%, aí um quarto desse carbono é absorvido pelos oceanos, e mais ou menos 30%, aí 29% é absorvido pela vegetação através da fotossíntese. E, bom, os oceanos, eles têm uma capacidade aí de absorver esse carbono, mas é uma capacidade que vem diminuindo, os oceanos estão se aquecendo, se tornando mais ácidos, é um processo um pouco mais lento também, mais problemático. E a capacidade da vegetação de absorver esse CO2 está aumentando, porque o CO2, o carbono, ele é o alimento das plantas, né? Então, se tem mais, também, teoricamente, faz bem para as plantas, e vamos entender todo esse processo. Agora, por que é importante? Bom, também tem aí um 4% de incerteza nos cálculos, são cálculos muito complicados, né? Agora, por que realmente é melhor a gente focar na vegetação, né, ao invés dos oceanos? Aqui a gente tem um gráfico que mostra o aumento de CO2, tá? Desde a década de 1960 até hoje em dia. Esse gráfico, para quem se interessa pelo assunto, é relativamente comum, né? A gente conhece ele muito bem, só que tem uma questão muito interessante nesse gráfico, que são essas ondinhas, né? Não é um aumento assim, uma linha reta, é um aumento em ondinhas. E a primeira vez que me explicaram o que são essas ondinhas, eu fiquei chocado. Essas ondinhas são variações anuais, ou seja, cada ano
você tem uma variação aí de mais ou menos 10 partes por milhão de CO2, tá? Que é uma parte por milhão como se fosse uma porcentagem de uma quantidade muito pequena. Que é uma variação muito significativa. E o que causa essa variação anual é a fotossíntese das plantas. Porque no hemisfério norte, 90% das terras e das florestas do mundo estão no hemisfério norte, tá? E é o hemisfério norte que regula essa capacidade da fotossíntese. Então, durante o verão do hemisfério norte, quando as árvores estão lá com folhas e tudo, tem muita fotossíntese, então tem essa redução aí relativa de CO2. E no inverno, quando a maioria das árvores perde as folhas, o solo congela, as árvores entram numa dormência, aí tem um aumento relativo do CO2. Então, a gente pode ver numa escala aqui de anos, de meses, numa escala de semanas, meses, uma variação significativa de como a vegetação controla a concentração de CO2 na atmosfera. Agora, por que é tão importante a gente entender a quantidade de CO2 que tem na atmosfera? Tá? É o famoso efeito estufa. Tá? O que é uma estufa? Uma estufa é uma estrutura transparente, tá? Relativamente transparente à luz, ou seja, a luz do sol, a radiação solar consegue penetrar, mas a radiação térmica, que é o calor que essa radiação solar gera, não consegue sair. Isso é uma estufa, tá? De hortaliças, lá, não sei, num lugar frio, você faz uma estufa e você consegue cultivar, sei lá, pimenta, mesmo num lugar frio, tá? Agora, tem gases que, quando estão na atmosfera terrestre, eles fazem a mesma coisa. Eles deixam a luz do sol, que é a figura que vocês estão vendo aqui no lado direito. Eles deixam a radiação solar, a energia solar entrar e não deixam a energia térmica, a radiação emitida pela Terra sair. Isso causa um efeito estufa. Isso é muito importante, tá? Essa figura pode assustar um pouco, mas não se preocupem em entendê-la agora. É só para mostrar que existe um balanço muito complexo de radiação, de energia no nosso planeta. Tá? Então, tem a luz do sol que chega e ela passa por vários processos na atmosfera. Ela aquece o planeta Terra e o planeta Terra tem que... Isso é a primeira lei da termodinâmica, da física, né? Enfim, a radiação absorvida pelo planeta tem que ser igual à radiação emitida. Então, se a gente está lá no espaço medindo a radiação que sai da Terra, e isso é possível fazer, a gente consegue calcular a temperatura do planeta, porque cada corpo emite radiação de acordo com a sua temperatura. A fórmula é relativamente simples, está aqui no lado esquerdo, é mais assustadora do que parece, é bem simples a relação entre temperatura e a radiação emitida. E quando a gente vê a temperatura que o planeta Terra tem observado do espaço, ela é de menos 18 graus, na média. Mas, quando a gente mede a temperatura da superfície do planeta, onde a gente vive, a média é de 15 graus positivo. Tá? Tem uma variação de 33 graus aí. E o que causa isso é esse efeito estufa. Sem esse efeito estufa natural, a vida na Terra não seria possível. A Terra seria uma grande bola de gelo e nunca conseguiria sair disso. Então, o efeito estufa natural, em equilíbrio, ele é essencial para a vida na Terra. O problema é quando a gente aumenta ele de uma forma artificial e muito abrupta. Tá? O que a gente está vivendo hoje é um aumento de mais ou menos 1 grau Celsius, tá? Numa escala global, numa média global, desde a Revolução Industrial, que foi mais ou menos há 200 anos. Aí você pode pensar, mas 1 grau não é tanto assim. É 1 grau na média, tá? Na média dos oceanos, com a Terra e tudo mais, tudo mais. E, para botar aqui uma referência, durante a última era glacial, a temperatura média da Terra era 5 graus a menos do que era no início da Revolução Industrial. Então, uma variação de 5 graus para menos já causa uma era glacial. Imagina que uma variação de 5 graus para mais não poderia causar em termos do equilíbrio da vida na Terra. Tá? Então, é muito dramático mesmo. E a maior parte desse 1 grau que aqueceu na média foi nos últimos 50, 60 anos. E a gente está num ritmo de aceleração disso. Então, é uma situação bastante preocupante mesmo. Não é alarmismo nem nada do gênero. Tá? Mas então, voltando, já que a gente entendeu que realmente a vegetação tem um papel fundamental em todo esse equilíbrio energético, climático do planeta, né? E a gente conhece relativamente bem o processo da fotossíntese, né? Que é um processo muito direto que as plantas retiram o carbono da atmosfera e transformam ele em celulose, em todos os tipos de açúcares, glicose e tudo mais, né? Que é o que a gente chama de biomassa.
existem muitas outras interações que a vegetação possui com a atmosfera e que é muito importante a gente entender também. Tá? Então, eu vou falar, aqui é uma figura muito confusa, só para a gente realmente ver que são muitas coisas e são confusas, e depois a gente fala um pouquinho mais de calma sobre elas. Tá? Mas, por exemplo, aqui no lado em cima, aqui na esquerda, tem todo o balanço da radiação, que é o albedo. Tá? A gente já vai falar um pouco do albedo, mas, enfim, a cor da vegetação tem uma importância muito grande no equilíbrio radioativo da Terra. Tá? A gente tem aqui no lado direito, em cima, a água. Tá? A gente vai falar um pouco melhor também, mas enfim, tem todo um balanço com a água que é extremamente importante da gente compreender. Aqui embaixo, no lado esquerdo, tem o calor, são os vórtices turbulentos. Parece complicado, mas é bem mais interessante do que isso, a gente vai falar também. E as partículas aerossóis, que foi mais o tema do meu mestrado. Vou falar um pouco menos sobre isso hoje, mas as árvores podem emitir pólen, partículas de folha, enfim, que morreu, e inclusive gases, muito além do oxigênio, porque as árvores liberam oxigênio, né? Mas outros gases, que são gases voláteis, compostos orgânicos voláteis, que quando eles chegam na atmosfera, eles passam por vários processos de oxidação, e tanto o pólen e outras partículas, quanto esses gases, que vão virar partículas, são essenciais, além de tudo, na formação de nuvens, tá? Eles também têm toda uma interferência com a radiação, de absorção, espalhamento. Esses gases têm outras funções para outras coisas, mas também tem a formação de nuvens, que é essencial para o clima, para a gente entender, tá? Então, vamos lá. Só para dar um exemplo agora um pouco mais detalhado, tá? O albedo. Que a gente chama de um efeito biogeofísico, mas, enfim, isso é um nome mais técnico. O albedo é o seguinte, tá? Toda cor tem uma propriedade de refletir ou absorver radiação solar. Então, quando a gente vai pegar sol com uma camisa escura ou com uma camisa clara, a gente sente muito mais calor quando a gente está com a camisa escura, não é? Isso porque as cores escuras, elas têm uma propriedade de absorver mais a radiação e as cores claras refletem. Então, por exemplo, a neve ou a areia, elas refletem a radiação de volta para o espaço. Dessa forma, elas, de alguma forma, resfriam a Terra. Porque essa radiação, quando fica no planeta Terra, ela está aquecendo o planeta de alguma forma. Tá? Então, que nem quando a gente vai para uma praia ou um lugar de neve, tem que botar óculos escuros, né? Por mais contra-intuitivo que seja, vai na neve, tem que usar óculos escuros, essa radiação refletida. A gente pode ver nessa foto aqui, eu vou explicar mais de onde ela é daqui a pouco, mas é uma foto que mostra como que uma floresta plantada no meio do deserto, ela transforma uma superfície clara numa superfície escura. E isso causa uma diferença no albedo, uma diminuição no albedo, uma diminuição na capacidade que a superfície tem de refletir radiação de volta para o espaço. E se a gente for falar em aquecimento global, o potencial que essa radiação tem de alterar a temperatura do planeta, isso tem um efeito bem negativo, de alguma forma. Mas, enfim, quando a gente deixa mais radiação no sistema, que é esse RN aqui, radiação total, ela acaba sendo balanceada por outros processos que não têm a ver com radiação, que tem a ver com convecção, que são movimentos de ar ascendente, movimentos de ar para cima, né? E calor latente, que é evapotranspiração, né? É todo o processo, eu vou falar agora melhor, da água, né? Ou seja, como é que as árvores consomem o CO2, né? Que é a comida delas? Elas têm que abrir poros, que são os estômatos, que elas têm nas folhas, em outros tecidos também. Quando elas abrem o estômago para absorver o CO2, o vapor de água que está dentro das árvores acaba saindo, né? E isso é um efeito muito importante. Então, as árvores pegam a água líquida do solo, transformam em vapor, e quando esse vapor escapa para a atmosfera, ele está levando junto com ele calor. Porque o processo de transição da água líquida para vapor, ele absorve calor. Ele vai liberar esse calor lá na atmosfera quando ele virar água de novo e chover. Então, é um fluxo de energia muito importante aqui que a gente tem que considerar. Mas, além disso, tem um fluxo muito importante da gente entender aqui que cada árvore, por exemplo, na Amazônia, uma árvore pode lançar até 1.000 litros de vapor de água na atmosfera por dia. Quando a gente pensa em bilhões de árvores fazendo isso todo dia, a gente tem uma quantidade de vapor de água lançada na atmosfera pelas árvores muito grande. E isso é extremamente importante
para a própria sobrevivência das florestas. É como se a floresta gerasse a própria chuva da qual ela precisa para sobreviver. Então, como é que você mantém a Amazônia 3.000, 4.000 quilômetros longe da fonte de umidade que é o oceano, tão viva, tão densa e tão úmida? Boa parte disso é através dessa reciclagem da chuva, né? A chuva que chove perto da costa, cai, as árvores lançam esse vapor na atmosfera, que chove de novo mais para dentro, mais para dentro, mais para dentro, seguindo lá a direção predominante dos ventos, e essa floresta se sustenta dessa forma. Inclusive, tem estudos de que se você retirar até de 20% a 20% da Amazônia, a diminuição desse lançamento de vapor de água diário na atmosfera, vai faltar tanto vapor de água para sustentar os 80% que você nem mexeu, que eles vão entrar em colapso. Ou seja, você não precisa desmatar a Amazônia inteira para acabar com a Amazônia. Basta desmatar cerca de 1/5, 1/4 da Amazônia, aí, de 20% a 25%, que o resto vai secar. Vai secar pela falta de chuvas, tá? Então, esse é um processo muito importante, que inclusive transporta chuva e umidade para outros lugares da América do Sul. Enfim, é muito interessante, mas deixa eu focar aqui no que eu estou fazendo agora, porque eu fui da Amazônia para o clima semiárido, para o meio do deserto. E, de repente, todo mundo, pô, mas o que você vai estudar de floresta e a influência delas no clima no meio do deserto? Bom, a gente tem que entender que o clima semiárido, as regiões semiáridas, elas cobrem mais ou menos 18% da superfície terrestre, tá? da superfície seca da Terra, né? Dos continentes. E 40% se a gente ainda for contar as áridas mesmo, deserto e tudo mais, né? Tá aqui no lado esquerdo. Tá? Antes de mais nada, a gente tem que pensar que boa parte do planeta, se o clima continuar mudando, e aparentemente vai se tornar assim, tá? Vai ficar semiárido ou árido em breve. Então, a gente está aqui prevendo processos que vão acontecer brevemente em outros lugares um pouco mais úmidos, como a própria Europa, e enfim. Se a gente olhar para o lado direito, a gente vê que cada triângulozinho azul é uma estação de medições de um tipo muito especial, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que estuda essas interações entre a vegetação e o clima. Tá? Se vocês observarem aqui, se vocês conseguirem ver meu mouse, espero que sim, tem um triângulo azul solitário aqui no Oriente Médio, que é a gente, que é o meu laboratório do Instituto Weizmann. Tá? E em boa parte da região semiárida e árida, que está aqui como cinza nessa região, ela não tem esse tipo de estudo no campo, com medições e tudo mais, né? Então, você vê, a maioria está aqui concentrada na Europa, Estados Unidos, China, Japão, até na Amazônia bastante, mas o clima semiárido não é muito bem estudado. E é muito importante da gente entender. E o que é tão especial aqui, a gente no Instituto Weizmann tem essa torre, essa estação de medições. Em Israel, né, Israel é um caso interessante, porque de 100 anos atrás até hoje, Israel aumentou a área de florestas de 1% para 7%. Hoje em dia tem 7% de área de floresta em Israel, de vegetação em Israel. Tá? Uma boa parte disso veio por causa de leis que proibiram o pastoreio e outras atividades que degradam a terra, e a vegetação se regenerou. Mas uma parte disso também veio de plantio ativo de florestas. Tá? E a maior dessas florestas plantadas é a floresta de Yatir, tá? Floresta do KKL, que está aqui. Ela tem mais ou menos quase 3.000 hectares, que é quase o tamanho da Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ela está num lugar de pouquíssima chuva, menos de 300 milímetros por ano. Isso não é nada. Tá? Às vezes, uma chuva em São Paulo chove quase metade disso em um dia, ou seja, é pouquíssima chuva mesmo. E 90% dessa floresta é de uma espécie de pinheiro. Tá? Essa foi uma questão, como foi feita lá no início do plantio e tudo mais. 90% é de uma espécie só de árvore, que é um pinheiro de Jerusalém e tudo mais. A gente pode ver aqui no lado direito esse mapa, né, que mostra, enfim, vários tipos diferentes de cobertura do solo, de vegetação de Israel. Essa floresta está bem aqui, bem no limite mesmo, de quando começa o deserto e tudo mais. E a gente tem aqui umas fotos. Acho que tem gente que podia fechar o microfone, né? Uns sons. Enfim, a gente tem aqui algumas fotos do plantio dessa floresta.
enfim, na década de 60, realmente foi plantada árvore por árvore. Bom, o meu orientador, né, o professor Dani Akira, ele viu uma oportunidade muito interessante aqui, porque é uma transição muito clara e muito artificial de uma floresta, de um deserto para uma floresta, que é o que vem acontecendo em Israel, e ele se fez essa grande pergunta: o que impactos isso pode estar causando no clima, né? Então, ele instalou, há mais ou menos 20 anos atrás, uma torre com vários instrumentos no topo, né, que é uma torre, que é uma técnica que a gente chama eddy covariance, é um nome muito pomposo. Em português é mais pomposo ainda, talvez, é a covariância de vórtices turbulentos, mas é mais simples do que parece, tá? O que são esses vórtices turbulentos? O Picasso parece que entendeu isso, ou não sei de onde ele tirou esse quadro dele. A gente pode ver esses pequenos rodamuinhos assim, né, no céu. E é exatamente assim que boa parte das trocas, das principais trocas, acontecem entre a superfície e a atmosfera. São através de pequenos vórtices, pequenos ou grandes, podem ser muito grandes também, que vão, né, movimentos turbulentos assim, que vão causando uma mistura e uma troca de gases e partículas e várias coisas entre a superfície e a atmosfera. Essa torre mede exatamente isso, tá? A gente tem aqui um zoom dos instrumentos dessa torre. A gente vê aqui no topo um anemômetro sônico, que é um sensor de vento em altíssima frequência, tá? São 20 medições por segundo, em 3 dimensões. É um sensor muito doido que lança raios ultrassônicos entre um sensor e outro. Enfim, a gente mede com ele a direção e a velocidade do vento em 3 dimensões. E isso é muito importante. Porque se a gente medir no mesmo ponto com um analisador de gás infravermelho a concentração dos gases que estão naquele vento, naquele exato momento, naquele exato ponto, através de métodos estatísticos bem sofisticados, a gente consegue calcular numa média se o CO2, que é um dos gases que a gente mede, está indo da superfície para a atmosfera, ou seja, se a superfície está emitindo CO2 ou se ela está absorvendo CO2, se está indo para cima ou para baixo. A gente está medindo o fluxo, se está indo para cima ou para baixo. A gente consegue medir o quanto de água, de vapor de água, aquele ecossistema está emitindo, né? A intensidade do fluxo também. Enfim, tem toda uma série de sensores de radiação aqui também, de diversos comprimentos de onda, radiação solar, radiação da Terra. Então, os sensores estão olhando para o espaço para ver toda essa radiação que chega na Terra. Os mesmos sensores, os mesmos tipos de sensores, olhando para baixo para medir toda a radiação emitida e refletida pelo planeta Terra. Então, enfim, tem toda uma estação meteorológica aqui para medir pressão do ar, umidade relativa, várias coisas. E é muito interessante mesmo. Outra coisa, bom, na maioria dos lugares do mundo, todos aqueles triângulozinhos azuis que eu mostrei antes, tá? Inclusive na Amazônia, onde eu trabalhei, a gente usa esse tipo de estação, que são torres fixas, que demoram meses, anos para serem construídas no meio da floresta, demandam muita infraestrutura, energia, investimento, luz, enfim, muita coisa. Mas a gente tem aqui no Instituto Weizmann um laboratório móvel, uma estação dessas completa, que fica dentro de um caminhão, e aí tem realmente uma coisa muito especial, que a gente consegue levar para qualquer lugar, tá? É um trabalho muito pesado de campo, que demanda muita gente, muito esforço, só que em algumas horas a gente consegue montar uma estação completa de medições, como em qualquer outro lugar no mundo fixo. E isso é um caso único no mundo, tá? Uma estação móvel desse tipo de medição é a única que tem no mundo, é a do Instituto Weizmann, e é realmente muito interessante, tá? Então tem essa torre, essa antena aqui, que ela dobra, ela sai de dentro desse caminhão toda dobradinha, a gente consegue erguer ela até 28 metros, com ar pressurizado na base. Todos os instrumentos que a gente precisa estão aqui no topo. A gente tem um gerador para gerar eletricidade no campo, a gente tem toda a comunicação, internet por satélite, tudo, caminhão 4x4, consegue levar para qualquer lugar, florestas e outros lugares em Israel. Inclusive, tirar o microfone. Inclusive, uma das primeiras surpresas que eu tive no doutorado, quando eu cheguei, né, foi tipo, beleza, vou doutorado, cientista, né, laboratório, jaleco, ar-condicionado, que nada. Meus primeiros 6 meses de doutorado foram na autoescola para tirar carteira de caminhão.
e eu tirei carteira de caminhão, passei na prova de primeira e estou há 4 anos dirigindo esse caminhão pelas estradas e florestas de Israel, o que por si só é uma experiência interessantíssima, mas a gente pode falar um pouco mais sobre isso depois. Agora, falando bastante, né? Vamos parar um pouco para pensar em tudo que eu falei e eu tenho uma pergunta para vocês, tá? Para vocês digerirem um pouco também. A gente tem aqui no lado esquerdo a floresta de Yatir, que é essa floresta plantada que eu falei, no meio do deserto, tá? No sul de Israel. No lado direito, a floresta de Hittala, na Finlândia, muito bem estudada, com algumas torres também. E são 2 casos reais de mais de 10 anos de medição, que depois de 10 anos chegaram a algumas conclusões sobre a taxa de fotossíntese de cada uma dessas florestas. Eu queria perguntar para vocês que vocês pensassem um pouco qual dessas 2 florestas parece fazer mais fotossíntese, parece ser mais ativa, tá? Pensem um pouco e venham comigo. A resposta, ela não é muito simples, ela não é muito direta e não dá nem para dizer que tem uma resposta certa ou uma errada. Por quê? Porque é o seguinte, olha, agora eu vou falar um outro termo que é o NEE, que em inglês é Net Ecosystem Exchange, que é o termo que a gente usa para falar sobre isso, que é o seguinte, é a diferença entre a fotossíntese e a respiração. A gente não consegue medir a fotossíntese ainda de forma direta. Existe uma tentativa, uma nova técnica que está sendo desenvolvida e eu estou fazendo medições também, estou fazendo parte desse esforço para desenvolver essa nova técnica, que é muito interessante e eu acho muito promissora. Ano passado eu fui no 2º encontro mundial para discutir essa técnica, que é baseada num gás, enfim, COS, sulfeto de carbonila, eu acho que em português é o nome, enfim. É uma coisa muito promissora, muito interessante, mas sem considerar o COS, que ainda está muito incipiente, a gente não consegue medir de forma direta a fotossíntese. O que a gente faz? A gente mede a quantidade de CO2 que está indo para cima ou para baixo e a gente tenta inferir, baseado na taxa de respiração das plantas de noite, porque de noite as plantas só respiram, né? Porque o CO2 ele é absorvido na fotossíntese e emitido na respiração. A gente não consegue fazer essa diferenciação. Mas vamos lá. Em termos de fluxo total de CO2, a floresta de Yatir tem um fluxo muito semelhante, ou até maior, do que florestas na Europa, como a floresta da Finlândia. Então a gente pensa, opa, quer dizer que a floresta de Yatir, uma floresta no meio do deserto, está fazendo mais fotossíntese do que a floresta da Finlândia? Provavelmente não. É muito difícil a gente diferenciar, mas provavelmente não. Provavelmente o que está acontecendo Yatir está fazendo menos fotossíntese, só que também está respirando menos. Ou seja, o que é respirar menos? É a decomposição de toda aquela matéria, ou seja, as folhas que caem das árvores, em lugares mais úmidos, elas são decompostas muito rapidamente pelos micro-organismos. No deserto, como é muito seco, esse carbono se acumula no solo por muitos anos ou décadas. Tá? Então, por um motivo muito inusitado, acontece que essas florestas no deserto, elas são uma solução muito eficiente para represar, para tirar o carbono da atmosfera e deixar ele na superfície como forma de biomassa por muito tempo. Tá? De uma forma até semelhante a florestas na Europa ou até melhor. Inclusive, a gente pode ver nessas curvas aqui, essa curva azul que eu estou apontando, ela mostra o fluxo anual de fotossíntese das florestas, e a azul é de Yatir. A floresta aqui de Yatir, ela desloca o auge da fotossíntese dela para o mês de março, abril, que é a primavera, enquanto as florestas, mesmo tipo na Europa, estão fazendo essa fotossíntese lá em julho, lá em agosto. Tá? Então, elas também sofrem todo tipo de adaptação, também a hora do dia que elas fazem, que elas estão mais ativas, mas de fato, elas estão fazendo bastante fotossíntese e sendo uma forma muito eficiente de sequestro de carbono, que é o que a gente chama de absorção de carbono, que era uma coisa que não se sabia antes. Se as florestas no deserto ou no semiárido poderiam ser uma boa forma de represar esse carbono no solo, tirá-lo da atmosfera. Agora, outra perguntinha. Lembra que eu falei do albedo, que é a capacidade da superfície refletir ou absorver a radiação? Então, vamos lá. Vamos botar isso em números agora. O albedo do deserto é 0,21. Isso quer dizer que 21% de toda a radiação que chega no deserto é refletida de volta para o espaço.
O albedo da floresta é 0,11, ou seja, 11% só da radiação que chega na floresta é refletida para o espaço. A floresta absorve 10% mais radiação do que o deserto. Isso é muito, tá? Se a gente está num lugar que tem muito sol, como o deserto, a gente tem aqui um extra de quase 25 watts por metro quadrado de radiação. Isso enfim, é uma unidade de medida, é a moeda que a gente usa, né, em termos de mudanças climáticas. Isso é muita coisa. Sei lá, se a gente for pensar nesse 1 grau que mudou no planeta Terra, isso é causado por uma quantidade de radiação global, né? Aqui a gente está falando em nível local, mas nível global de mais 2 ou 3 watts por metro quadrado, ou seja, é muito complicado, tá? Então, vamos lá. O que acontece, tá? A gente tem aqui um efeito, então, em primeiro lugar, que a floresta está absorvendo mais radiação. E então, a segunda pergunta do meu orientador, muitos anos atrás, foi: beleza, então a floresta é mais quente do que o deserto, não é? Então, eles foram lá, mediram a temperatura por muitos anos e descobriram que não, a floresta é mais fria do que o deserto, lá dentro, né? E aí, bom, o que acontece? A maioria das florestas do mundo se resfria, né, através do fluxo da água, que eu falei antes, né, do fluxo de calor latente, que é lançando vapor da água para a atmosfera, transportando assim temperatura. Mas aqui em Yatir não tem água suficiente para as florestas fazerem isso, elas mal conseguem sobreviver. Então, de novo, como essas florestas conseguem manter essa temperatura tão baixa? Mais baixa do que o deserto. Pode ser uma diferença de 20, 30 graus até no mesmo dia entre floresta e deserto. E a resposta é muito interessante, que é o seguinte: o ar quente ele é mais leve do que o ar frio, né? Então ele é menos denso. Ele tem uma capacidade natural de subir, tá? E a floresta, esse tipo de floresta, ele é pouco denso. Ele tem uma copa muito aberta das árvores, uma copa muito heterogênea. Tá? Inclusive, desde que ela foi plantada nos anos 60, ela já foi bastante diluída. Tiveram que cortar muitas árvores porque elas não estavam sobrevivendo. Enfim, uma floresta muito aberta ela ajuda que o ar quente, que já queria subir naturalmente, suba. Porque quando o vento também vai tentar passar por cima dessa floresta, ele encontra muitos obstáculos, é uma coisa muito heterogênea e ele fica muito turbulento. Então, ele lança esse ar quente lá para cima. Então, você tem aqui um novo padrão de circulação atmosférica por causa desse tipo de floresta, tá? Que é um padrão de circulação que tem agora um fluxo muito intenso de ar quente profundamente para altas altitudes da atmosfera. Só que como não pode ficar vácuo, né? Você tem que o ar ao redor vem preencher esse ar que subiu. Então, você cria aqui um novo loop, tá? de circulação atmosférica. E isso é muito importante. Além de resfriar a floresta, tem um potencial enorme aqui. Israel é tudo pequeno, tá? A gente está falando aqui de uma floresta muito pequena. Mas, se isso aqui for feito numa escala bem maior, tem potencial, sim, de alterar a circulação atmosférica do planeta. E eu vou falar um pouco disso daqui a pouco. O que eu queria falar agora é o seguinte, tá? Eu estou falando de efeitos aparentemente negativos, né? Que, radiação, a floresta mantém mais radiação na Terra, então, é muito ruim a gente plantar floresta no deserto. Vamos pensar no seguinte: por outro lado, cada ano, agora estou aqui no lado direito com o meu mouse, a floresta faz fotossíntese e mantém esse carbono lá com ela. Lembra que eu falei no início? Quando a gente tira o carbono da atmosfera, o carbono na atmosfera ele retém radiação. Um outro tipo de radiação, um outro comprimento de onda, mas não importa, é radiação. Se essa radiação está na atmosfera ou está na superfície, não importa tanto. Importa que ela está no planeta Terra. Então, se por um lado a gente aumenta a radiação na superfície por causa do albedo, a gente está diminuindo a radiação na atmosfera por causa da fotossíntese. Cada ano, cada dia, cada hora, as árvores tiram carbono da atmosfera. Então, a gente pode calcular quanto carbono essas árvores precisam tirar da atmosfera para começar a compensar esse efeito do albedo. E aí, depois, baseado na taxa, né, de fotossíntese dessa floresta, a gente pode calcular quantos anos demora para você acumular fotossíntese o suficiente para você começar a resfriar o planeta depois de ter plantado essa floresta no deserto. E, no caso da floresta de Yatir, esse tempo é 80 anos. Parece muito e é mesmo. Porque a floresta existe há 50 ou 60 anos.
Mas é um caso muito interessante. Se a gente for, como eu estava falando, plantar essa floresta em larga escala no deserto do Saara, na faixa sul do deserto do Saara, que é o Sahel, né? A gente não fez isso, né? Estamos tentando fazer isso. Vai demorar, mas né, tem a Grande Muralha Verde e tudo mais. Mas se no modelo de computador, por enquanto, a gente planta essa floresta, o que acontece? O resultado é que sim, vai ter todas essas mudanças, né, na circulação atmosférica e outras também, por causa que, bom, aqui a gente já está em outra região, é a África e tudo mais. O que importa é que o ar dos oceanos ao redor da África vem preencher né, eles vão adentrar muito mais o continente e vão gerar muita chuva, que vai influenciar, inclusive, áreas que não foram florestadas originalmente. Então, vai começar a chover em áreas que não tem nada a ver com a história. E isso pode causar efeitos muito interessantes, né, no combate à desertificação, por exemplo. Né? Agora a gente está falando numa escala regional, que é toda uma faixa aí de 7 mil, 8 mil quilômetros na África. Outra coisa que, por causa do caminhão, a gente sim pôde medir, e isso foi um pouquinho antes de eu começar meu doutorado, é o seguinte: vamos comparar, então, o mesmo tipo de floresta de pinheiros em outras regiões climáticas de Israel. Israel tem uma coisa muito interessante, que é um gradiente climático muito intenso. Ou seja, você vai do sul, que é um desertão, você dirige 100 quilômetros, 150 quilômetros, você está numa região que chove 5 vezes mais, quase. Você está numa região bastante úmida, relativamente, né? Então, você dirige, né, 2, 3 horas, você está num outro clima. Coisa que na Europa você precisaria dirigir milhares de quilômetros, em outros lugares também, para ter esse gradiente, né, essa diferença. E o KKL plantou o mesmo tipo de florestas, né, que são monocultura de pinheiro, em todos esses lugares. Então, em vários anos, comparando com um caminhão, essas diferentes florestas nesses diferentes lugares, o que aconteceu? Lá no norte, onde tem muito mais chuva, acontece que esse tempo que a gente precisa de 80 anos para começar a se beneficiar, né, começar a resfriar o planeta, é muito menor. Porque o efeito do albedo é muito menor. Você não está transformando um deserto numa floresta, você está transformando uma área de uma vegetação arbustiva que já era meio escura, mas agora você está aumentando muito a fotossíntese. Você aumenta a fotossíntese também porque você tem muito mais água. Então, as árvores não têm tanto medo de perder água e vão fazendo mais fotossíntese. Então, são muitos efeitos. Mas, por outro lado, essas árvores usam muito mais água, né? E essa água, no caso aqui de uma floresta do norte, essa que eu estou apontando aqui, que estava até nevando quando tiraram a foto, ela é muito perto do Lago Kinneret, que é o Mar da Galileia, que foi historicamente a principal fonte de água para Israel. Se você planta uma floresta muito grande que usa muita água lá perto, segundo os cálculos desse estudo, até 20% menos água vai chegar para abastecer o Lago Kinneret. Então, você vai ter um benefício climático legal, mas você vai ter perdas de recursos hídricos, tanto para o ecossistema quanto para o consumo humano. Então, assim, é sempre complicado a gente dar uma resposta, ok, plantar árvore é muito bom, plantar floresta desse jeito é muito bom, daquele jeito é muito bom, porque depende do que você quer também. Se o seu principal foco aqui é obter recursos hídricos, então tem uma escolha. Se o seu principal foco é combater as mudanças climáticas, a escolha pode ser outra. Fora que, além da questão climática, né, as árvores têm toda uma interação, enfim, né, com a fauna, habitat, tem um aspecto cultural, né, enfim, das florestas né, de identidade, enfim, também são muito importantes e são imensuráveis. Então, estou falando aqui também, de novo, apesar de parecer bastante amplo, ainda é um pouco restrito, né? Mas, agora, não vou me alongar muito, mas, bom, chegar aqui só no ponto do meu doutorado especificamente, o que é? Chegou a hora da gente entender, então, beleza. A gente entendeu, floresta de pinheiro é muito legal, deserto, acontece tudo isso. Mas o que acontece se a gente considerar outros tipos de vegetação, ou outros tipos de uso do solo? Porque tudo pode ter uma influência, né? E aí você pode, bom, se esse tipo de floresta é mais assim, ou aquele é mais assado, a gente pode, então, fazer escolhas melhores, né? Um pouco mais esclarecidas de que tipo de floresta a gente quer plantar e como quer usar. Então, no meu doutorado, eu estou levando o caminhão para uma região em Israel, que no mesmo clima, tá? Na mesma região, muito perto de um lugar do outro, a gente tem uma floresta plantada de pinheiros, a gente tem uma vegetação arbustiva natural mediterrânea, que a gente chama
maquis, também pode chamar de chaparral, enfim, uma vegetação arbustiva mediterrânea. Tem agricultura, um campo de trigo e pastagem, né, com muita rebanho de gado, né, pastagem mesmo, que é uma paisagem mais degradada. E toda a ideia é a gente comparar e ver qual tipo de vegetação pode ser mais adaptada ou vai ter efeitos diferentes, interações diferentes com o clima. Só enquanto eu falo, vou deixar aqui para vocês verem que essa aqui é uma filmagem de drone. A gente também tem um drone que a gente usa na pesquisa, depois eu posso explicar mais por quê. Mas aqui é uma visão de um dia de medição, a gente fazendo lá nesse maquis, né, nesse chaparral, na vegetação mediterrânea arbustiva, com um caminhão no campo e toda a nossa equipagem lá. E uma das coisas que a gente percebeu foi que todo esse efeito de bolhas de ar, né, da convecção intensa, o calor sensível intenso, que altera toda essa circulação atmosférica, ele é muito característico dos pinheiros, tá? E no mesmo clima, uma vegetação bem diferente já não apresenta essa intensidade tão grande de alteração, né, potencial da circulação atmosférica. Tá? Então, isso é uma das grandes conclusões, né, que a gente vem chegando e, enfim, toda a questão do albedo aqui também é bem diferente com esse tipo de vegetação. Então, eu estou calculando agora todo esse balanço radiativo e com a fotossíntese. A fotossíntese é bem diferente também entre todos os tipos de vegetação. Então, enfim, são efeitos bem interessantes. Deixa eu só passar aqui para o final, antes da gente concluir, que é um projeto extra que eu estou fazendo no doutorado que é muito interessante, que é o seguinte, tá? A gente se orgulha de dizer também que em Israel, em breve, 10% da energia gerada no país vai ser gerada por energia solar. Até 2030 talvez seja 30%, essa é a meta. Mas como isso é feito, né? A gente vem cobrindo grandes áreas do deserto com painéis solares. E, beleza, todo mundo pensa, caramba, a gente tem muito espaço no deserto, vamos cobrir o deserto com painéis solares e vamos gerar nossa energia assim, vai ser ótimo para o clima. Mas a verdade não é bem essa, né? Porque o que acontece? Como vocês podem ver na imagem, né, entre a floresta de Yatir e o campo de painéis solares no deserto, o campo de painel solar ele é escuro, ele diminui o albedo do deserto bastante. Tá? Ele é feito para absorver radiação. Ele precisa de radiação para gerar eletricidade. Só que a maioria dos painéis solares são muito ineficientes, tá? Cerca de 10 a 15% dos painéis comerciais, cerca de 10 a 15% da radiação que chega neles é convertida em eletricidade. O que acontece com toda outra radiação, né? Aqui uma coisa para vocês pensarem um pouquinho também. Acontece o seguinte, que no lado esquerdo tem um gráfico do albedo, tá? O albedo no deserto, nessa região mais ao sul ainda, é cerca de 42, ou seja, 42% da radiação que chega lá é refletida de volta para o espaço. E no caso do campo de painéis solares, 25%. Ou seja, você tem quase 20% a mais de radiação na superfície. Na floresta, lembra? Era 10% a mais e já causou tudo aquilo. O que vai acontecer aqui no campo de painéis solares se eu mantenho 20% a mais de radiação na superfície? É uma pergunta muito interessante, tá? O que a gente pode observar é que, sim, tem esse fluxo intenso de calor, de bolhas de ar quente convectivas subindo e tudo mais. E a gente pode pensar, beleza, é isso, né? Porque painel solar não faz fotossíntese. E aí não tem o efeito da fotossíntese para compensar, né? Mas tem. Porque o painel solar, ele substitui a eletricidade gerada por carvão e gás natural. O carvão e gás natural soltam uma quantidade imensa de CO2, de carbono na atmosfera por ano. E a gente pode medir isso e a gente pode calcular, ok, quanto de carbono eu estou evitando que seja emitido para a atmosfera por ano quando eu uso os painéis solares. Então, tem todo o cálculo que eu estou fazendo aqui. E acontece que isso é muito maior do que a fotossíntese anual que qualquer floresta é capaz de fazer. Então, se no caso da floresta de Yatir demoraria 80 anos para começar a resfriar o clima, no caso do deserto, mesmo com efeito radiativo maior, negativo, mesmo com efeito de aquecimento maior, vai demorar 2 anos se eu substituir as usinas de carvão por painéis solares, ou 3 anos e meio se eu substituir as usinas de gás natural por painéis solares. Então, isso aqui é só para a gente ter uma noção também de quanto carbono a gente emite na atmosfera por ano, gerando eletricidade por carvão e gás natural. Mas, de fato, existe um efeito benéfico climático no final das contas. Então, para concluir, é muito importante, galera, a gente entender, expandir a nossa compreensão, tá? Sobre todas essas interações entre a superfície e a atmosfera.
O equilíbrio entre os efeitos de aquecimento e resfriamento são muito complexos, podem ser inesperados. E segundo nosso querido Shakespeare, há muito mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa filosofia. Então, obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês. Vamos ver se a Cláudia acho que vai assumir, né, para a gente bater um papo, alguma coisa assim. Mas posso assumir também, Rafael? Por favor, por favor. Regina. Parabéns. Um espetáculo de apresentação. Vai chegar o dia que você vai dizer, vou falar 30 minutos e vai falar 30 minutos. Hoje você falou 30 e falou 51, mas estava perfeito. Eu acho que você deu um panorama muito importante do que faz ciência quando a gente olha a ciência. Quer dizer, se você olhasse só os painéis solares, agora se você olha o conjunto inteiro, agora, será que vale a pena ter painéis solares num país que nem o Brasil, que pode tirar a energia da água? Essa é uma outra pergunta, porque no deserto você não vai compensar com a floresta, mas aqui não. Então, eu também vou refazer a minha pergunta. Bom, será que seria bom tirar isso numa cidade onde eu já não tenho a floresta tão ativa? Quer dizer, a gente vê que perguntar é a chave do problema. E aí, já que a gente está falando do Weizmann, eu vou dizer assim, não, nós aprendemos a perguntar lá atrás no Talmud, tá certo? Nós aprendemos a perguntar lá atrás, 3 mil anos atrás, e aprendemos que perguntar é uma coisa muito importante. Então, por isso mesmo, eu agora vou abrir as perguntas, e vou abrir as perguntas de duas formas. Podem ser feitas no chat ou no WhatsApp, que a Cláudia e a Ju vão acertar. E quem quiser fazer oral, tudo bem. E eu quero dizer que nós hoje temos aqui o Mário Fleck, que está conosco, e o Daniel Schmidt, lá do Weizmann. Não sei se o Mário quer usar a palavra para comentar alguma coisa. E o microfone, então, está aberto para quem quiser comentar. Eu deixo como pergunta ou como provocação a história de que a gente nunca pode ser tão... Você abre muito, mas realmente painel solar no deserto é uma coisa, painel solar no Brasil é outra coisa. Quer dizer, nós estamos trabalhando em ambientes diferentes. Eu queria escutar a tua opinião. E a outra coisa que eu queria que você me falasse é, existe viabilidade de ter o teu meio de transporte climático, o teu ônibus, numa floresta ou na Amazônia ou na Floresta Atlântica? Quer dizer, isso é viável? Ou isso deveria se ter outras formas, enfim. Eu sei que nós estamos agora numa época estranha, mas nós temos que pensar daqui 5 anos. Eu já resolvi que coisas de futuro nós vamos pensar no futuro. Não vamos resolver elas hoje, mas vamos pensar nelas para o futuro. Então, eu vou ver se o Mário quer fazer alguma coisa, e quem quiser perguntar é questão de levantar a mão ou perguntar no chat, que aí nós vamos ter quem vai retransmitindo. Regina, Mário, boa tarde. Boa tarde, eu só queria dar o parabéns e um abraço forte digitalmente aí no Rafael, que continua nos orgulhando aí pelo progresso que está fazendo e pelo brilhantismo aí dessa jornada no Weizmann. Estou super feliz de ver que você continua firme, avançando, e nós aqui continuamos na torcida para esse teu trabalho gerar frutos importantes aí para o mundo científico. Parabéns e um grande abraço. Obrigadão, Mário. Um abraço. Sempre bom estar juntos aí. Obrigado pelo estímulo de sempre, inclusive, né? E, bom, Regina, talvez comentando, né? Você quer falar alguma coisa? Não, pode falar que eu daqui a pouco vou para perguntas. As perguntas estão começando a chegar no chat. Ótimo, ótimo. Então, comentando um pouco das questões que você trouxe, né? São sempre questões e não tem uma resposta única, né? Então, assim, a geração de eletricidade pela água também é repleta de consequências, né? Impactos que tipo de área a gente vai alagar, que tipo de regime de rios a gente vai usar, né? Então, também tem a água, qualquer corpo hídrico, ele tem o menor albedo que tem, ou seja, a quantidade de absorção de radiação que a gente tem pela água é extremamente alta, e ao invés do que tinha antes, o que importa é o que tinha antes e o que a gente faz com isso. Porque se a gente alaga uma área de floresta virgem, a gente tem agora um monte de biomassa embaixo da água, que vai se decompor
não liberando CO2, que já seria muito ruim, mas liberando metano, porque é uma decomposição anaeróbica, que o metano ele é 20 vezes pior que CO2 na atmosfera. Então, a gente está mandando 20 vezes mais quantidade de CO2 na atmosfera. Então, é muito delicado, depende muito de como é feito e onde é feito. E, enfim, a questão dos painéis solares, sim, na cidade seria muito interessante colocar. Você teria que repensar toda a questão da gestão dessa eletricidade, porque campos de painéis solares interessam bastante às companhias de geração de eletricidade que continuariam retendo o monopólio da geração. Na cidade teria que ser bem descentralizado, teria que ser uma geração em rede, e aí você teria que mudar todo o sistema de lógica mesmo, né, de gestão, e mexeria em questões econômicas muito profundas. Hoje eu assisti uma palestra muito interessante sobre iniciativas de instalar painéis solares aproveitando campos de agricultura e as formas que você poderia fazer isso de forma a não diminuir a produção agrícola e não perder muito também da produção de painéis solares, porque a quantidade diária de produção agrícola em Israel, por exemplo, é 4 vezes a área que a gente precisaria para gerar toda a eletricidade do país só com o sol. Então, tem muito potencial aí. Tá. Rafa, tira o compartilhamento de tela para todo mundo conseguir se ver. Tá? E agora tem uma pergunta aqui da Constança. Que bom te ver, Constança. Oi, Rafael, sou a Constança do Rio de Janeiro, também bolsista do ano passado. Você mencionou sobre os drones que utiliza nas pesquisas de campo. Ela gostaria de saber mais a respeito de como que você utiliza esses drones, Rafael. Tá. Então, assim, tem várias formas, tá? Basicamente, o drone que a gente usa, ele tem 2 câmeras. Uma é uma câmera multiespectral, tá? Que é uma câmera que mede em 4 comprimentos de onda diferentes. E a gente usa ela para... Bom, eu uso menos o drone é um projeto de outras pessoas que usam essa câmera específica para calcular índices de vegetação. Você consegue calcular a quantidade de fotossíntese que tem em cada área da floresta, ou em cada floresta diferente, através dessa câmera multiespectral. Eu uso a câmera multiespectral, no caso eu usei por um motivo muito mais simples, que foi para calcular o albedo do campo de painéis solares, porque a empresa dona do campo, foi muito complicado fazer essas medições, e elas não deixaram eu erguer o mastro do caminhão numa altura suficiente para medir o campo que eu precisava. Então, eu usei o drone só para complementar o sensor que eu tenho no caminhão. Mas eu também usei uma câmera, a gente tem uma câmera térmica também, uma câmera termal, sei lá, de infravermelha, para medir temperatura e tudo mais, e com isso estou fazendo agora um projeto bem interessante para calcular toda a emissão de radiação infravermelha do campo de painéis solares, para conseguir calcular com exatidão todo o balanço energético do campo de painéis solares e talvez, eventualmente, também todo o balanço de temperatura entre o deserto e o campo de painéis solares, para entender essas diferenças. Então, é basicamente isso. Regina, você está falando? Você está com o microfone mudo. Sempre muda, foi esse microfone mudo por causa dos barulhos. Eu tenho aqui, Rafael, uma quantidade enorme de mensagens como: esse menino é um gênio, parabéns. Você tem um fã-clube muito grande aqui, que alguns estão até sorrindo, outros escreveram, outros não. Então, é muito legal ver o quanto as pessoas estão satisfeitas de ver realmente você falar. Eu não tenho mais nenhuma pergunta dirigida especificamente. E eu tenho uma opinião do porquê isso. Você está falando de uma coisa que é muito simples e que todos nós vivemos. Todos nós sabemos que esse aquecimento está acontecendo, todos nós sabemos que existe necessidade de ter florestas, todos nós sabemos uma série de coisas, mas você transformou isso em alguma coisa muito técnica, muito científica e com capacidade que nos dá para, num futuro, nós podemos manusear isso de uma forma muito mais consciente. Eu sempre digo, saber que é preciso é uma coisa, mas saber como fazer é outra. Então, o que nós estamos vendo aqui nessa tua palestra, que foi genial realmente, eu tenho que concordar com todas essas elogios, foi genial.
E está ainda aberto, a gente tem mais, nós não temos mais muito tempo. Nós temos mais 5 minutos se as pessoas quiserem fazer, mas eu vou deixar ainda aberto se alguém quiser perguntar direto para você depois. Você sabe que o nosso público é um pouco mais envergonhado que o público israelense, que pergunta, não é verdade? Não, mas até um pequeno comentário no que você falou, que é muito importante, né? Eu acho que, infelizmente, apesar de parecer simples e parecer óbvio, nem todo mundo sabe da importância da floresta, porque ou importância de outras coisas, porque a gente vive numa época muito estranha de negação da ciência, ou enfim. Então, é sempre importante frisar de forma bem clara o que parece ser simples, mas nem sempre é, então é bom lembrar. Eu acho que é a politização da ciência, né? Nós estamos numa época que aqui nesse país a ciência se tornou politizada. Claro. Mas aqui tem o Rafael, o Rafael. Oi, Rafael, eu sou o Leonardo de Porto Alegre. Você lembra do Leonardo? Ele teve também o ano passado no Weizmann, e a gente acabou se encontrando. Não tem uma pergunta direcionada, mas fiquei muito curioso sobre a sua atuação na Amazônia. A palestra foi excelente, meus parabéns. Então, acho que ele quer que você comente um pouquinho da Amazônia. Acho que aqui tem muito aluno brasileiro assistindo, nós somos 46 pessoas. Então, uma quantidade grande de alunos, que alguns foram para o Weizmann, outros eu estou vendo até carinhas que não foram. Então, eu acharia que é legal você comentar um pouco o geógrafo que vai para a Amazônia trabalhar com Paulo Artacho, sim, que é um cientista de peso dentro do Brasil. Manda ver. Olha, a Amazônia ela merece uma conversa completa sobre ela, inclusive como você bem lembrou, o olhar do geógrafo vai muito além do meu mestrado, né? O meu mestrado foi sobre como as partículas das queimadas da Amazônia alteram, tem influências no clima, né? Então eu estudei processo, enfim, todo um processo que as partículas passam na atmosfera, de mudanças, e o que isso pode causar em todo o balanço também radiativo, na atmosfera e tudo mais. Mas a minha estadia na Amazônia, ela foi, na verdade, começou bem antes disso. Enfim, não sei se o que ele queria saber era, em termos de atuação, foi porque eu fazia parte de um movimento juvenil que queria abrir uma sede na comunidade judaica de Manaus e precisavam de algum maluco, voluntário, que seja, para ir lá ajudar a organizar essa sede desse movimento juvenil judaico, né, em Manaus. Eu fui na raça, com 21 anos, e falei, cara, não tem como dar errado, eu tenho 21 anos, estou na faculdade, Amazônia, vou encontrar o que fazer lá também. E fui, né, procurando, fiz intercâmbio da minha faculdade lá, e, enfim, com o tempo gostei. Depois que eu voltei para o Rio de Janeiro, acabei a faculdade, voltei para lá mais uma vez, fiquei uns meses. Aí vim para Israel, enfim, aí eu vim para Israel, na verdade, também fazia, depois da minha faculdade, com 24 anos, passei um ano em Israel procurando o que fazer, comprei uma passagem de ida, falei, vou procurar o que fazer em Israel. Achei um curso muito legal de estudos ambientais no meio do deserto, que é onde estou fazendo agora as medições dos painéis solares, no Kibbutz Keturah, que é o Instituto Aravá de Estudos Ambientais, que é um instituto também que junta dentro do instituto israelenses, palestinos e jordanianos, que vivem juntos, moram dentro do instituto, e também os professores são também palestinos, jordanianos e israelenses, para estudar juntos as questões climáticas do Oriente Médio, porque não importa se tem acordo político ou se tem amor entre os povos daqui, todos compartilhamos solo, né, agricultura, água, ar. Então, a poluição de todos esses elementos não interessa a ninguém, não importa se tem acordo de paz ou não. Então, esse instituto acredita muito também na ponte, né, do meio ambiente e da ciência para criar já uma base sólida entre esses povos. Fiquei um semestre nesse instituto, foi completamente apaixonante, mudou minha vida para sempre. E quando eu terminei o meu curso lá de um semestre, eu peguei matérias de mestrado nesse instituto, mas eu não fiz um programa de mestrado. O diretor acadêmico do instituto falou: eu acho que você, pelo teu interesse e tudo mais, combina com uma pesquisa lá do Instituto Weizmann, do professor Dani Akir. Eu olhei para ele, ri da cara dele e falei, pô, cara, cresci em Copacabana, no Rio de Janeiro, o que você quer agora do Instituto Weizmann? Não tem nada a ver com o Instituto Weizmann. O Instituto Weizmann é para gênios, é para não sei o quê.
Não, manda e-mail, eu conheço o professor Dani Akiro, manda e-mail. Mandei e-mail, não me respondeu. Passou um mês, mandei outro e-mail, o cara não me respondeu. Esse cara, o diretor acadêmico, ligou para o Dan não atendeu, enfim. Fiquei uns 3 meses aí sonhando à toa, não vai dar em nada. Passou 3 meses, de repente o Dani Akiro me responde e-mail, fala, vem conversar comigo. Enfim, aí fui lá e fiz um estágio no Instituto Weizmann. Isso é uma coisa interessante, que acho que é por isso que eu estou contando essa história. Eu fiz um estágio de 4 meses no Instituto Weizmann, muito chato, uma coisa que ninguém queria fazer, que era calibrar todos os sensores de radiação do caminhão, de Iapira, os sensores que já estavam quebrados, fiquei calibrando, um negócio muito chato. Só que eu me apaixonei pela pesquisa, o tema era muito interessante, eu me voluntariava para ir para campo, para ajudar no que precisava, eu dormia, eu morava dentro do Instituto Weizmann, ou seja, era pau para toda a obra. E chegou um momento que eu falei assim, Dano, cara, eu adorei essa pesquisa, cara, eu quero fazer mestrado aqui. Eu comprei uma passagem de ida para Israel, agora eu já sei que eu vou ficar, sei que eu não sei o quê. E ele me olhou e falou assim, olha, o que a gente faz aqui parece muito interessante, mas a gente faz numa escala muito pequena. A gente tem uma floresta que no Brasil não teria nem nome, é um bosque. A gente tem uma torre de 15 metros de altura. Lá na Amazônia, onde você já até morou, você já conhece, você é brasileiro, você já morou lá, cara, tem torres de 80 metros, você tem uma rede de torres. O mundo inteiro tá querendo trabalhar lá. Na época estava construindo, hoje em dia já está pronta, uma torre de 320 metros para medir esses fluxos numa escala nunca antes imaginada. Ele falou assim, cara, é lá que o negócio está acontecendo. Vai para lá, faz o seu mestrado lá, e se você ainda lembrar da gente depois de tudo isso, vem conversar para um doutorado. E eu segui o conselho dele. Realmente, isso é uma coisa que a gente tem que se orgulhar. O Brasil tem uma pesquisa de ponta na Amazônia. O Brasil é referência, né, nessas pesquisas climáticas. Enfim, eu conheci uma pessoa incrível na minha vida, que foi o Paulo Artacho. A gente mantém contato. Inclusive, o Dan, que é o meu atual orientador, mantém uma amizade com o Paulo Artacho. Foi ele que me apresentou. Nunca tinha ouvido falar do Paulo Artacho na minha vida no Brasil. Aqui no Instituto Weizmann, o Dan falou, olha, eu já até falei de você para um pesquisador brasileiro que eu conheço, e aí tudo começou. Enfim, vamos ver o que vai rolar no futuro aí desses encontros todos também. Bom, nós estamos aqui com várias pessoas te cumprimentando, várias pessoas dizendo que estiveram contigo aqui. Então, a Patrícia, o Cláudio, a Liane está dizendo que foi sensacional. Muito obrigada, da JP Torres. E todo mundo está dizendo uma coisa, que alguma hora queria saber... Aqui tem uma mãe pedindo para o filho estagiar no laboratório. Bom, é muito estranho isso, porque é desnecessário. Quer dizer, eu sou professora da USP, eu sou SBPC, eu sou do CNPq. O Brasil mantém uma série de portas abertas para todos os cidadãos brasileiros, filhos ou não, se apresentarem. Tem bolsas de iniciação científica rolando, o Instituto Weizmann abre as chamadas. Então, eu acho que aí cada um por si pode entrar, e isso não demanda de nenhuma apresentação, como você disse, demanda de você chegar lá, convencer e seguir em frente. A tua palestra foi sensacional. Eu acho que um dia, de repente, você vai ainda, num futuro, falar para a gente dessa relação entre as grandes florestas mundiais e esses estudos de ponta que você faz. São duas coisas que se combinam, elas não são iguais, elas têm que se combinar, mas eu acho que a tua abordagem, Rafael, é espetacular, e é isso que a gente vê aqui. Eu não vou ter condição de ler cada coisa, mas absolutamente nós temos aqui esse primeiro evento, Cláudia, e eu quero aqui cumprimentar direto a Cláudia Isler, que é a nossa diretora executiva, que resolveu que tinha que fazer alguma coisa dessa para os nossos jovens. É isso aí, Rafael. Esse primeiro evento mostra que nós vamos ter Ibope para isso, gente das universidades brasileiras assistindo a jovens que possam falar para eles do Weizmann de uma forma informal. Rafael, o microfone está aberto para você dizer tchau, e depois, se a Cláudia quiser falar alguma coisa, também está aberto. Porque, Cláudia, acho que nós agradecemos muito a sua iniciativa e está todo mundo junto aqui para fazer com que isso continue acontecendo. A próxima vez, só vou pedir a cada um dos jovens e dos não tão jovens também, que programem fazer perguntas, porque a pessoa que está apresentando adora responder. É isso, Rafael?
Com certeza. O microfone é teu. Com certeza. Perguntar é o início de toda grande pesquisa científica, né? Tudo começa com uma grande pergunta e gera mais perguntas, mais novas perguntas, né? E, enfim, é um prazer enorme falar sobre ciência, falar sobre isso. A gente está num mundo, né, que numa tarde de domingo, muitas pessoas parem para ouvir e discutir ciência. É isso aí, é um sinal muito positivo, sabe? E a Cláudia, já nos conhecemos há muitos anos, desde uma ida minha a São Paulo também, as vindas dela a Israel, sempre um prazer estar junto, estar em comunicação. Dani, um grande amigo que eu encontro no Instituto Weizmann com frequência. Queria agradecer muito por esse convite, por essa comunidade de apoio ao Instituto Weizmann, né? O Mário Fleck, novamente, que pelos esforços, né, incansáveis, e todos que eu também escuto, né? A Regina também sempre escutei um nome muito, e outras pessoas, pelo esforço. É muito importante ter esse vínculo, né, de apoio com o Brasil. E é isso, cara. Falar sobre ciência é sempre apaixonante. Estou no finalzinho do doutorado, era para eu ter entregue a primeira versão da minha tese semana passada, não consegui, mas enfim, estamos aí. Vou entregar, não, óbvio, não, estou dando lapidação, então, mas assim, esse tipo antes de passar a palavra para a Cláudia, eu tenho alguém aqui no meu vídeo que eu vi agora, que está na frente de lindas flores vermelhas, que também está lá em Israel, no Weizmann, que é o Daniel Schmidt, que é o coordenador de toda essa relação com a América Latina. Dani, você quer falar algumas palavras para o pessoal agora? Obrigado, Regina. Eu fico muito emocionado de ver todos vocês, conheço parte de vocês, e eu sei que estamos passando momentos difíceis, muitos estamos fechados, outros não. Aqui em Israel não estamos mais fechados, mas também tem que ser um momento de esperança, Regina, porque as melhores mentes do mundo estão trabalhando para um mundo melhor. Isso inclui também o Rafael, inclui você, e é um momento de agradecer as pessoas que todos os dias fazem ciência básica, que trabalham para o bem da humanidade. Não tem outro objetivo melhor que esse. Sem dúvida, muitos poucos cientistas ficam ricos, e não é essa a ideia da ciência. A ciência é pesquisar por o bem da humanidade, que é um pouco o lema do Instituto Weizmann. Um grande prazer ver vocês, eu fico emocionado, e eu espero que também podamos ter a oportunidade de nos ver pronto, aqui no Weizmann ou no Brasil. Cláudia. Aí. Então, fico muito feliz com esse público interessado, e que esse seja o primeiro de muitos, né? Vamos continuar conectados nas nossas redes sociais, o nosso e-mail está aberto para perguntas, e vamos então fazer isso funcionar por esse novo meio que é o Zoom agora, né? Agora a vida é no Zoom um pouquinho. Vamos aproveitar. Obrigada, Rafael. Obrigado, Cláudia. Cláudia, obrigada. E agora a chefe é a Cláudia, que tem que dizer tchau para todo mundo. Gente, tchau.